Vamos agora para o nosso quadro da Unimed. Olha, é muito importante, convido a todos a assistirem. Algo está acontecendo com as nossas crianças. Isso está sendo pesquisado, acompanhado e também tratado. A obesidade infantil, atingindo as crianças e também pré-adolescentes. O como cuidar disso, né? Porque a obesidade, além de ser, obviamente, é considerado uma doença, né? Ela pode gerar outras doenças gravíssimas. E agora na infância está sendo muito comum isso. Então a Unimed traz nesse momento uma especialista, nutricionista, para falar sobre algumas mudanças de hábito a respeito da alimentação, que é muito interessante, eu tenho certeza que vai ajudar você e a sua família. Então preste atenção à entrevista da Maria, justamente com uma nutricionista da Unimed Piracicaba. Vai lá. E hoje nós estamos aqui na unidade da Unimed Medicina Preventiva. Eu vou ter o prazer de conversar com a Lia Raquel, ela é que é nutricionista da Unimed Piracicaba e hoje vamos falar de um tema muito importante, né, Lia, que é a respeito da obesidade infantil. Tudo bem? Boa tarde, muito obrigada por nos receber. Boa tarde, Maria, muito obrigada. É um tema muito importante, porque o número de crianças e adolescentes com sobrepeso ou obesidade vem aumentando muito nesse cenário, né? De acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde, nós temos 340 milhões de crianças e adolescentes com sobrepeso ou obesidade. Poxa, Lia, então esse crescimento em nível mundial, ele vem aumentando de uns anos para cá e é extremamente preocupante? Sim, a nível nacional, né, de acordo com os dados da Organização Nacional de Saúde, a gente tem que 1 em cada 3 crianças estão com sobrepeso ou obesidade. E Lia, quais são aí as principais causas, né? Os fatores mesmo desse aumento tão grande e em pouco tempo, né? A gente pode dizer. A gente tem como fatores cruciais, né? O ambiente, tanto físico como social, o fator econômico, que isso gera uma certa facilidade para o consumo de alimentos cada vez mais ultraprocessados, os iFoods, né? Então as crianças estão consumindo muito carboidrato, muito alimento com excesso de gordura e a falta de atividade física e o excesso de tela. Então a gente tem de um lado o excesso no consumo e de outro a falta de atividade física. E a gente soma isso, criança cada vez mais parada, cada vez mais obesa. Tem um excesso de consumo e não tem o gasto compatível. E não tem o gasto energético. E isso está mudando o cenário mundial, né? Porque o acesso está cada vez maior, o acesso está cada vez mais simplificado. As crianças hoje em dia têm o celular e têm o iFood livre demanda, às vezes elas ficam na escola período integral, solicitam alimentos calóricos o tempo todo e não tem o gasto energético que precisava para a idade. Afinal, são crianças, são jovens adolescentes, né? Lia, a gente passou recentemente pelo episódio da pandemia, né? Isso você atribui, acredita que tenha contribuído também para esse número ter aumentado? Sem dúvida nenhuma. Quando a gente conversa com as crianças, né, a gente vê que depois da pandemia, o fator principal foi o excesso de tela. E elas tiveram que ficar muito tempo em casa, né? Então, era uma distração preparar a receita, né? Começou a ser motivo de entretenimento fazer alimentos diferentes. E aí a gente teve uma facilidade maior ao consumo de doce o tempo inteiro, de açúcar, né? Com uma maior facilidade. E junto a isso você tem um quadro em que os pais trabalham demais, então comer verdura, legume e fruta é cada vez mais difícil, não é toda a família que consegue fazer por conta da facilidade dos ultraprocessados, né? Lia, tem uma frase que eu ouvi algumas vezes, eu queria que você avaliasse essa frase. A gente precisa descascar mais e abrir menos embalagem, né? Tá certo isso? Sim, é exatamente sobre isso, né? Se a gente pensar que antigamente os alimentos in natura eram a maioria da refeição, hoje em dia você não tem mais isso. O alimento pronto ou semi-pronto
congelado, né? Então é só abrir embalagem e aquecer em micro-ondas, abrir embalagem e acrescentar algum molho, algum creme, né? Então você tem um alimento ultraprocessado, ele perde valor nutricional, ele perde fibra quando seria para ter. Então isso faz o resultado final desse alimento ser açúcar e gordura na maioria das vezes. E o sódio também, né, Lia, também é um perigo? Sim, esses alimentos, eles têm uma quantidade bem grande de sódio, porque o sódio acaba sendo conservante, então aumenta o tempo de prateleira desse produto, né? Esses alimentos industrializados, eles são conservados a longo prazo, então o sódio vai ser sempre em maior quantidade do que in natura. Mas assim, a gente, né, vê essas embalagens tão chamativas, tão bonitas, né? E na correria do dia a dia, realmente, né, os pais podem falar, nossa, mas parece ser tão saudável, né? Eu não tenho muito tempo. Eu queria que você falasse para o nosso público qual é a consequência de uma criança se tornar obesa, né? O que isso vai acarretar na vida toda dela? A obesidade é uma doença que precisa ser olhada com bastante critério. Na infância, ela pode, junto com ela, trazer doenças que são do adulto, como diabetes, hipertensão, né? As taxas de colesterol alteradas, sem contar numa alteração do fator emocional, que as crianças com sobrepeso e obesidade acabam sofrendo bullying na escola. Então isso gera que a criança se retrai, que a criança fica guardada, que a criança não se distrai e nem gasta energia que poderia gastar estando brincando, né? Ela começa a ficar muito paradinha, muito quietinha, muito preservada. E isso vem do que a obesidade causa, dos fatores que essa obesidade pode causar, além da própria doença, né? E essas doenças, elas vão ser apresentadas, né? Vão sair aí nos exames só quando essa pessoa for adulta ou já na infância, essa criança pode já ter alterações? Infelizmente, a gente tem visto na nossa prática clínica bastante crianças já com hipercolesterolemia, com a glicemia às vezes alterada, né? E às vezes a criança reclama de cansaço, sonolência e os pais vão ao médico por essas queixas. E aí, quando a gente vai averiguar a parte clínica, a criança já está com os exames alterados, já está com uma condição mais mais avançada, na verdade, por conta do quadro de excesso de peso. Olha, é um tema extremamente importante que a gente está tendo uma aula aqui com a Lia Raquel, ela que é nutricionista da Unimed Piracicaba. Nós vamos para o intervalo bem rapidinho para tomar uma água, que precisa tomar bastante água, né, Lia? É uma das recomendações quando a gente pede para melhorar a alimentação, tomar bastante água, se hidratar bastante, junto de um bom consumo de fibras. Perfeito, então a gente vai se hidratar um pouquinho no intervalo. Você que está assistindo também, dá um tempinho aí de beber uma água e já voltamos, não saia daí. Vivemos em um mundo cada vez mais acelerado. Por isso, a Unimed Piracicaba entrega aos seus beneficiários telemedicina 24 horas todos os dias. Conheça o Einstein Conecta, um aplicativo fácil de navegar que traz orientação médica na palma da sua mão. Pelo celular ou computador, você estará em contato direto com médicos de excelência. Nossa saúde não pode esperar. Unimed Piracicaba, com você há 52 anos. De volta com o nosso quadro Saúde Agora, que tem oferecimento do Hospital Unimed Piracicaba. Hoje nós estamos aqui na unidade Medicina Preventiva, bem no centro de Piracicaba. Eu estou tendo o prazer de conversar com a Lia Raquel, ela que é nutricionista da Unimed, e nós estamos falando sobre obesidade. Se você perdeu o primeiro bloco aqui dessa entrevista, entra lá nas nossas redes sociais, no YouTube também, né? E nas nossas reprises para você acompanhar essas informações que é importante para todo mundo, pai, mãe, avó, toda a rede de apoio precisa saber disso, não é mesmo, Lia? Sim, para que a criança tenha um bom tratamento clínico, é importante que os pais apoiem a rede familiar toda, o ambiente que essa criança vive, né? Porque é necessário fazer alterações alimentares, é necessário que essa criança seja estimulada à prática de atividade física, que essa criança tenha limite de telas, e o pai precisa concordar com tudo que nós profissionais passamos, que tudo que nós profissionais orientamos para essa criança ter um sucesso, né?
E como é que faz, Lia? Às vezes os pais, né, até são um pouco mais rigorosos, mas daí a criança fica um pouco mais com avós ou com tios, né, que fala, não tem problema, né, só um docinho, só um lanchinho, um salgadinho, né, assim, como lidar com essa questão, né, e como fica a criança que tem essas duas perspectivas, Lia? É muito importante que todo mundo fale a mesma língua, porque afinal não é judiar da criança, né? É cuidar da saúde dela, né? E é importante que isso aconteça, todo mundo tenha a mesma conduta, todo mundo fale a mesma coisa para essa criança, para que ela não fique perdida. Porque a sensação de insegurança, a sensação de medo, que às vezes já vem causada por um bullying na escola, então isso amplia o problema emocional da criança. Então é importante que a gente consiga tranquilizar essa criança, que o que está sendo feito é o melhor para ela e que não é uma mudança drástica. Isso é muito importante ser falado também. Quando a gente vai iniciar um programa com a criança, não vão ser feitas mudanças drásticas, não vão ser feitas grandes alterações. É explicado, é conversado e aí a gente começa com pequenos passos dia a dia, né? E aí todo mundo ajudando um pouquinho, essa criança vai ter êxito no tratamento dela. Lia já iniciou falando de programas, né? Eu queria que você entrasse nesse assunto então, Lia. Como é que funciona então um tratamento para uma criança que foi diagnosticada com obesidade infantil? O tratamento é um acompanhamento nutricional, né? Na verdade, o pediatra e a nutricionista junto, fazendo essas alterações que eu disse a você, que são pequenos detalhes, que a gente vai mudando a cada evolução da criança, a gente vai traçar o próximo objetivo, né? A gente vai traçando os objetivos pequenos e palpáveis para que ela consiga evoluir, para que ela perceba a melhora, para que essa criança se sinta mais disposta. Então, ela vai brincar mais, ela vai correr mais, então o gasto energético dela vai ser aumentado e com isso a gente vai tendo êxito naquilo que a gente necessita, que é o controle do peso e a melhora dos exames, caso essa criança tenha os exames alterados também. E Lia, a gente sabe, né, que claro, preparar uma refeição com alimentos, né, naturais dá mais trabalho, demanda mais tempo, mas você organizando, né, sabendo organizar, de repente preparar num final de semana ou num dia que tem um pouco mais livre e talvez até congelar essa comida para que durante o dia a dia, né, o cotidiano seja priorizado um alimento mais saudável, mais feito em casa. Vamos combinar que é tão gostoso uma comida caseira, não é mesmo, Lia? É muito gostoso, é prazeroso você fazer, né? E em relação a isso, Maria, é importante a gente colocar que tem crianças que nem conhecem uma variedade de verdura e legumes. Tem criança que não é pelo acesso, é pela rotina, né? A correria. Hoje em dia, se você for ver, essas crianças, elas saem do colégio, elas vão para o inglês, elas saem do inglês, elas fazem tarefa à noite. Então, elas não têm contato com esses alimentos. O contato mais fácil é com o alimento que está pronto, né? Então, se você perguntar para a criança qual é a diferença de um alface, de uma rúcula, tem criança que não sabe. Então, essa questão de ir pra cozinha, né? É importante que os pais tenham um momento de lazer ali com a criança, que chame para participar do processo. Isso, além de tornar aquele alimento mais gostoso, ele fica mais interessante, que eu vi, eu que fiz e eu vou comer aquilo que eu mesma preparei. E, além de tudo, é muito mais saudável, né? E você bem ressaltou, né, Lia? Acaba sendo uma atividade lúdica, né? Se os pais fazem dessa forma, como você falou, né? De estar ensinando, de estar explorando aquele alimento e fazendo as medidas, né? De repente vai fazer um bolo caseiro de cenoura, não sei, e vai colocando as medidas. Acaba sendo uma aula e de outros fatores também que fica super interessante para a criança. Sim, aumenta o tempo de contato com os pais, porque ao mesmo tempo que essa criança está nas telas, às vezes os pais ainda estão trabalhando, também ficam nas telas. Então isso acaba sendo um momento da família, né? Um momento de todos estarem juntos e de todos crescerem junto nessa questão nutricional que tende a ser novo naquele ambiente familiar, né? Que tende a ser uma mudança naquela casa. Então todo mundo pode fazer de uma maneira que eles convivam com aquele momento, que convivam com a necessidade da criança, participando de todo o processo. Não é só falar para a criança, esse você não pode, aquele não é bom, esse é ruim. A gente tem que mostrar o que é bom,
o como fazer o bom e o como comer o bom. Que o bom também, que o saudável, verdura, legume, fruta, também pode ser gostoso, né? Mas a criança precisa ficar mais familiarizada com isso, porque hoje em dia é só o pronto, é só o embalado, né? Como você disse, né, Maria? Vamos desembalar menos e descascar mais. Exato, e também tem a questão do exemplo, né, Lia? Vamos combinar que a criança é uma esponjinha, né? Durante uma certa idade, ela copia muito o adulto, tanto nas ações como no emocional. E a questão do exemplo alimentar também, porque a criança tá com a gente na mesa. Eu vou comer a batata frita e quero obrigar que ela coma o brócolis, e eu não vou comer o brócolis. Tá certo isso, Lia? Sim, em casa, né, os pais têm que ser o exemplo, por isso que eu falo que é um momento de toda a família falar a mesma língua, de todo mundo participar do processo da criança, né? E quando você muda o cenário e joga isso para o público mais adolescente, é um outro problema, porque é vergonhoso levar fruta de lanche, é vergonhoso levar o sanduíche natural de lanche, né? Porque ele se sente excluído, porque todo mundo compra o lanche na cantina, todo mundo compra o refrigerante na cantina. Então, quando eles estão mais adolescentes, é feio comer fruta. É chato levar lancheira, né? Então eles querem o pronto, o prático, para fazer parte do grupo social que o colégio às vezes monta para essa criança, para esse adolescente, né? Então é importante a gente mostrar que existem os dois lados, que um contribui muito e só prejudica trazendo a obesidade e que o outro vai facilitar o processo de tratamento, de busca pelo novo e pelo mais saudável. E Lia, agora, quais são as dicas, então, que você pode dar efetivamente para uma família que recebeu aí o diagnóstico de uma criança com obesidade infantil? Uma dica para que tenha sucesso nesse tratamento e que essa criança, ela pode se tornar saudável, totalmente saudável novamente? Pode sim. O importante é não começar de uma maneira brusca, né? Até ontem podia tudo e a partir de hoje não pode nada, isso não vai funcionar. Então as coisas têm que ser de maneiras gradativas. Por exemplo, consumir 2 tipos de fruta todos os dias por uma semana. Na próxima semana, aquela criança que não consome verdura nem legume, a gente vai começar com um tipo de verdura e um tipo de legume. Depois a gente vai evoluir mostrando preparações que vão frutas, verduras e legumes. Não esquecer de junto disso pôr limite para o tempo de tela, incentivar a prática de atividade física. Lia, mas eu não tenho condição de levar numa natação, num esporte, não tem problema, vamos levar o cachorrinho passear todos os dias. Se mora em prédio, vamos tentar andar alguns andares de escada, né? Então são pequenas ações todos os dias que no conjunto começam a fazer a diferença e essa criança vai transformando os hábitos dela, voltando a ter hábitos mais saudáveis. E hoje em dia a gente tem, né, na nossa cidade, por exemplo, tantas áreas de lazer, né, em todos os bairros praticamente, com pista de caminhada, com parquinho para as crianças, os idosos têm as estações de ginástica. Então, realmente, o que você falou, não é mais uma desculpa, pelo menos no nossa região aqui, né, e nas cidades da região também, isso é muito comum no interior, né, Lia, a prática da atividade física. Sim, a criança precisa ser estimulada, né, porque, infelizmente, depois da pandemia, acontece o cenário de que todo mundo trabalha demais, né? Os pais também estão cansados e fica todo mundo dentro de casa o tempo inteiro. Então, automaticamente, eles estão mais sedentários. Por isso, precisam ser estimulados, né? Prática de atividade física ao ar livre, jogar uma bola, andar de bicicleta, patinete. Não precisa falar, nós vamos ter que caminhar todos os dias. Fazer atividade de criança, eles vão ser estimulados e eles vão estar mais felizes com esse tipo de atividade física do que falar, vamos caminhar todo dia, vamos fazer isso, aquilo todo dia, né? Então a criança vai se sentir mais feliz, ela vai estar motivada e gastando energia, que é o objetivo. E Lia, agora no mês de junho a gente tem uma celebração, um olhar voltado um pouco mais intenso, né? A medicina volta o olhar para a obesidade infantil, é um mês muito importante, não é mesmo? Sim, o mês de junho é o mês da conscientização contra a obesidade infantil. Visto que esse número está crescendo cada vez mais, não só no cenário nacional, mas como mundial, é importante fazer campanhas de conscientização, porque às vezes a gente não
entende o que é, a gente não acha que precisa, né? Mas é importante saber que se a criança está ganhando peso com facilidade, antes não era assim, procure ajuda, vá ao pediatra, questione e tente olhar já desde cedo, né? Para que a gente evite problemas futuros. Perfeito. E olha, esse mês, né, que a gente já começa a ter uma temperatura mais amena, um friozinho aí, principalmente à noite e de manhã, não é uma boa dica começar fazendo uma bela de uma sopa com bastante legumes e apresentando essa variedade de legumes para a criança, que é muito nutritivo? Sim, no inverno a gente tem pratos que acabam sendo menos calóricos pela facilidade de você usar uma variedade maior de verdura e legume, né? E você consegue mostrar para a criança de diversas formas de apresentação. Tem aquela criança que não gosta de sopa, mas você faz em forma de soufflé também, que é uma comida gostosa de inverno, o valor calórico dela não é alto, porque é um prato saudável, né? Você consegue mostrar para a criança que ela pode consumir frutas em forma de chá quente, né? Então, existe formas de apresentar o alimento para a criança agora no inverno, que às vezes a criança vai gostar mais do que só a fruta picada ou só a salada, realmente. Uma torta de legumes, de repente? Sim, as preparações que incluem variedade de verdura e legumes, as crianças, de uma forma geral, tendem a aceitar bem, né? É só aquela criança que tem um quadro de seletividade alimentar um pouco maior que acaba sendo mais restrito, mas a gente consegue ofertar uma maior variedade de verdura e legume nesses pratos, sim. Olha ali, a gente tem aqui no programa os nossos telespectadores que mandam cada janta boa pra gente lá ao vivo, viu, Lia? De sopa, de comida variada, né? Uma janta assim com legumes, proteínas, grãos. Isso é tão importante, né? E a gente valoriza e faz questão de mostrar que é também para incentivar outras pessoas, porque muita gente vê uma foto que um telespectador manda e depois fala: nossa, que delícia, vou fazer. Pede a receita para fulana. O visual é estímulo, né? O visual, quando é uma comida bonita no prato, ela pode ser simples, uma comida caseira, mas apresentada no prato, tudo separadinho, o visual estimula você tanto a prestar atenção naquilo que você não valoriza tanto, como um arroz feijão, por exemplo, né? Como tentar ver a receita que foi feita, eu vou testar, eu não experimentei, eu vou tentar. Isso aumenta, né, o nosso interesse pelo alimento de verdade, pela comida natural, pela comida que a gente fala, comida de verdade, né? Isso. Por mais comidas de verdades e que são tão saborosas. Lia, quero agradecer muito a sua participação hoje, nos receber aqui nesse prédio, né, da medicina preventiva, com tantas atividades importantes, essenciais, na verdade, para o bem-estar de saúde, e a nutrição também tem tudo a ver com a prevenção, né, Lia? Muito obrigada a você e à Unimed. Obrigada a você, Maria, obrigada também à Unimed e aos telespectadores. Obrigada. Saúde agora, oferecimento Unimed Piracicaba, excelente entrevista de orientação e apoio, né? Boa alimentação, boa saúde, boa qualidade de vida. Sempre. Obrigado à Unimed Piracicaba, e tem um comentário falando sobre isso, né, Maria? O pessoal adorou, viu, Neto? A Cleide tá aqui mandando parabéns, Lia, que maravilha. Amou, Cleide, que bom, obrigado. E olha o que ela diz, Neto. Oi. Ótimas dicas da nutricionista. Lembrei da minha infância. Comíamos de tudo, só alimentos saudáveis. É isso daí, tem que comer de tudo mesmo, mas alimentos saudáveis, né? Com qualidade, né? Abrir menos, descascar mais. Essa é a regra para ter uma vida de qualidade, saúde de qualidade. Muito bom. Obrigado à Unimed Piracicaba.